família, ao esposo da tua filha, Pai. Senhor, que o Senhor o alcance nesta noite. Aleluia, Jesus vai moldando, vai trabalhando, vai libertando, Pai. Aleluia, Senhor, tu sabes o que ele precisa, Senhor. Vai entrando com providência nesta hora, aonde ele estiver, alcance a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, brada dos céus, aleluia, quebra essas correntes, quebra, Senhor, essas algemas. Espírito Santo, vai tirando, Senhor, toda a opressão, vai repreendendo todo embaraço na mente. Jesus, aleluia, o teu sangue é poder, o teu sangue é poder, Pai. Age, Senhor, no profundo, age no oculto, age, Senhor, onde a nossa mão não alcança, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu queria que o Senhor visitou o Johnny, né, nessa noite, louvado seja Deus, né? Santo é o teu nome. Que o Senhor venha trabalhar na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. E eu já quero passar para o nosso irmão Cláudio, para vir aqui apresentar o nosso benefício nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao que interessa, como diz o amado irmão evangelista, né? Para isso que nós viemos aqui, para escutar Deus falar conosco. Então, meus irmãos, vamos estender as mãos para cá. Vamos pedir para que o Espírito Santo dê direcionamento para o irmão e que ele venha ser usado como boca de Deus para falar conosco nessa noite. Senhor amado, eis aqui, Pai, teu filho, que se dispôs hoje a estar aqui, Pai, para entregar a sua mensagem, a mensagem que liberta e que cura, Pai. O usa, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre ele todos os dias da vida dele, Pai. Conversa conosco e nos entrega a mensagem que o Senhor usou teu filho para entregar, Pai. Que nós venhamos entender, Pai, nos dar discernimento para que nós entendamos claramente o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que essa palavra ela não só venha trazer modificação, mas ela venha trazer cura e libertação na nossa vida, Pai. Que ela venha nos afastar de todo o mal e que todos os momentos de nossa vida nós sejamos preenchidos cada dia mais, Pai. Abençoa a vida do teu filho, Pai. O guia e ilumina por todos os caminhos. Coloca debaixo das tuas asas, Pai. E o guia para o caminho do bem. E o Senhor sabe muito bem, Pai, que é com alegria que Ele faz isso, que é de coração. O abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. O tema da mensagem dessa noite é simples como o que foi da segunda-feira. Na segunda-feira, pode tomar o teu assento. O tema da mensagem era o seguinte: isso é apenas um pensamento. E o tema de hoje da mensagem é o seguinte: eu só vim aqui para isto. Agora, compete a cada um dos irmãos, ao passo que ouvirem essa mensagem, completar essa frase que é do tema. Se você entender a mensagem, entender o que eu vim fazer nesse lugar, você vai ser muito abençoado. Amém. Mas se não entender, talvez não aconteça aquilo que é tão esperado. Porém, teremos outros cultos, outras oportunidades, mas essa palavra, ela é para hoje, é para esse momento, é para mim e para você. Então não fique desapercebido. Esse é o momento de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, fala comigo e permita, irmão, a palavra de Deus penetrar no âmago da tua existência. O nosso irmão Cláudio leu aqui Mateus capítulo 4 e ali tem algo que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui nessa noite. Nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai e que procede da boca de Deus. Que nessa noite você possa seguir a orientação, não do irmão Júnior, mas do Senhor nosso Deus. É a palavra de Deus que é viva e que é eficaz. É a palavra de Deus que vai
cumpre o seu propósito e não volta para ele vazia. É a palavra de Deus que tem a direção certa, que organiza aquilo que está relacionado à vida do ser humano. A palavra de Deus, ela pode modificar, transformar, converter, desfazer, construir. E é isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Ele quer produzir vida e não morte, luz e não trevas. Entendam isso. E é por isso que estamos reunidos nesse lugar. Pega a palavra de Deus nas tuas mãos. 1 de Reis, capítulo de número 17. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre confiar no Senhor. Amém. O Salmo de número 125 diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Mas isso só acontece com aqueles que confiam no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes que estão à volta de Jerusalém. O Senhor também está à volta do seu povo. Ele os guarda. E é por isso que nós permanecemos. Mas por quê? Confiamos no Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai e procede da boca de Deus. Eu vou falando e explicando ao mesmo tempo para não tomar o tempo dos irmãos. Então quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Um resumo rápido aqui para se saber o que está acontecendo e para se situar no texto. Nós vamos ver que Acabe, ele é rei de Israel e ele preside em Samaria. O que a palavra do Senhor diz acerca de Acabe não é bom. Acabe, ele é um rei, porém, ele é um rei maligno, é um rei perverso, é um rei que não teme o nome do Senhor, ainda que ele seja um rei. O que se diz de Acabe a partir do versículo 29 do capítulo 16 é que Acabe reinou durante 22 anos. Olha só, 22 anos esse homem reinando. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que nenhum homem hoje quer ter como sua companheira, não é? Todo mundo diz: afasta-te da Jezabel, porque Jezabel também parece não ser alguém importante de valor, muito pelo contrário. E o que vai acontecer? O que se diz sobre Acabe é que ele foi um rei pior do que todos os reis que vieram antes dele. Assim está escrito no versículo de número 30. O que Acabe fez e qual eram as suas obras? Acabe, ele era um homem que, por não temer o Senhor, ele o perseguia através das suas atitudes. Ele se prostrava diante de Baal, ele o reverenciava, ele criou um altar em Samaria. É o que está escrito na continuação. Ele fez um bosque cheio de ídolos para adorar, como está no versículo de número 33. Acabe era tão perverso que o próprio Deus, quando olhava para ele, se irritava. Verdade, Deus ficava muito irritado. Versículo de número 33. O que se diz é que Deus, ele ficava irritado com Acabe por conta da sua conduta e da sua maneira de proceder. Eu já começo dizendo o seguinte aqui: quando nós temos um governador, um rei, que está assumindo a realidade de uma nação, e esse rei não teme ao Senhor, todo o povo ele acaba sofrendo. E na história nós vamos ver isso sempre. Hoje nós vemos muitos necessitados, muitas pessoas padecendo, sofrendo, espalhadas por aí, pessoas o tempo todo estendendo as mãos, não para ajudar, mas para pedir ajuda. Pessoas que estão vivendo numa situação precária, sem condições absoluta nenhuma,
de ter uma vida digna, mas graças àqueles que estão no poder, porque eles não temem ao Senhor. E Deus conta comigo e com você para fazer aquilo que os reis dessa terra não querem fazer. Tanto é que quem ajuda os pobres é os próprios pobres. É assim que funciona. E graças a Deus por isso, porque ainda existem homens e mulheres que sejam solidários em relação à necessidade do outro, pessoas que estão atentas àquilo que está acontecendo e não medem esforço para poder fazer algo que seja proveitoso, para que verdadeiramente o que a irmã disse aqui venha se cumprir. A justiça de Deus, o reino de Deus seja instalado aqui nessa terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar a justiça do reino de Deus é olhar para essas pessoas, para aqueles que estão à nossa volta, é ser o bom samaritano, é estender as mãos, é dizer: se coloca de pé e segue adiante. É para isso que eu vim, para pegar nas tuas mãos, não para te empurrar, para dizer: eu estou contigo e não separado de você. Então não importa quem seja a pessoa, aquele que tem o Espírito de Deus, ele quer estar do lado, estar junto, porque o Espírito de Deus aproxima homens, mulheres de mulheres, pessoas de pessoas. Ele não afasta, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para nos reconciliar e não para nos separar de Deus, nem muito menos dos nossos irmãos. Tendo assim dito, então nós chegamos no capítulo de número 17 já, com esse contexto na mente do que está acontecendo. Agora nós vamos ver o profeta Elias, homem de Deus, homem esse que Deus falava com ele e ele transmitia a mensagem de Deus para os homens nos seus dias. Nós vamos ver aqui no versículo de número 1, que Elias, que era um morador de Gileade, ele vai até o rei Acabe. E o que vai acontecer? Nós vamos ver no versículo de número 2, que a palavra do Senhor, ela vai vir até Elias. E Elias, ele vai até o rei Josafá, ele vai na face de Acabe, diante dos olhos de Acabe, e ele vai profetizar. E o que ele vai profetizar? Ele vai dizer no versículo 1, olha Acabe, o que vai acontecer? Não vai mais cair orvalho do céu, não vai ter mais chuva, então os céus não vão mais se abrir sobre a terra durante um determinado tempo. É o que ele profetiza. E ele dizendo essas palavras, ele estava dizendo indiretamente: olha, o negócio vai ficar estreito, as coisas irão ficar difíceis, porque se não tem chuva, não tem como se regar a terra. Se não se rega a terra, não tem como produzir os seus frutos. Se não se produz os frutos, então o que vai acontecer é a fome, é a miséria, é isso que vai acontecer. No versículo de número 2, a palavra do Senhor vem até ele. No versículo de número 3, olha só o que o Senhor Deus, ele vai dizer para Elias: Elias, vai-te daqui. E sabe por que Deus está mandando ele ir? Porque olha só o que ele profetizou para o rei. Se ele fica ali, o rei vai querer o matar, vai querer o prender, porque ele não está profetizando a favor do rei, é contra o rei. Se ele está ali reinando Acabe e não tem chuva e começar a vir a dificuldade, tudo vai vir sobre ele, porque ele é responsável pela nação. E aí olha só o que Deus diz para Elias: Elias, sai daqui, Elias, vira-te para o oriente e esconde-te. Ele manda Elias se esconder. E aonde ele manda Elias se esconder? Preste atenção: junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E agora nós vamos ver no versículo de número 4, Deus orientando ele, como ele deveria proceder. E Deus vai incitar Elias a crer em sua palavra, ainda que a palavra de Deus pareça ser uma loucura. Elias, você precisa crer, ainda que a palavra de Deus pareça ser algo absurdo.
Porque nós vivemos por fé. Nós vivemos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E nós entendemos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Sendo assim, olha só o que Deus diz para Elias. Ele diz, olha, e há de ser que tu beberás do ribeiro. Ele está lá junto ao ribeiro que fica ali em Querite, não é? Próximo ao Jordão. Ele diz, olha, tu vai beber do ribeiro e eu tenho ordenado os corvos para que eles te sustentem. Veja se não parece isso uma loucura. Elias, você vai ficar junto ali ao Querite, ali nos ribeiros de água e vai beber dessa água. E ele diz mais ainda a Elias, olha, e não se preocupe com o mantimento, água tem e não falta ali naquele ribeiro. Agora, em questão da provisão, do alimento, fique tranquilo, porque eu vou mandar uns garçom que vai vir te servir. Quem são esses garçom? São os corvos, não parece uma loucura? E o que Deus diz, preste atenção, ele diz, eu já tenho ordenado. Deus falou com os corvos ouviram a voz de Deus. Aqui nós vamos ver se os corvos vão ou não vão obedecer a Deus. Eu fico maravilhado quando eu leio a palavra, porque eu vejo que tudo se sujeita à voz de Deus. Ele fala com o mar, e o mar ouve a sua voz e se acalma. Ele fala com o vento emudece, ouve a voz dele. Ou seja, ele fala e tudo ouve a sua voz, mas parece que o único que não quer ouvir a voz de Deus são os homens. Mas aqui nesse caso nós vamos ver que ainda que pareça ser uma loucura, Elias, então, ele vai dar ouvido à voz do Senhor, e ele vai sem questionamento. Sabe por quê? Porque ele conhece aquele que está dizendo essas palavras para ele. Quando nós conhecemos o Senhor, nós não duvidamos da sua palavra, porque nós temos que ele tem responsabilidade, ele tem compromisso com aquilo que ele fala. Se ele fala que assim vai ser, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem, para que se arrependa do que ele tenha dito. No versículo de número 5, então Elias prontamente, ele vai fazer conforme a palavra do Senhor. Em outras palavras, ele vai confiar no Senhor. Em outras palavras, ele vai confiar no Senhor. Veja comigo o versículo de número 5. Foi, pois, ele e fez conforme a palavra. Ele não fez diferente daquilo que o Senhor tinha falado com ele. Ele fez justamente como o Senhor o pediu. Porque ele habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo de número 6. Olha só. E que o Senhor falou para ele. Você vai ver no versículo de número 6 que vai se cumprir a risca. Veja comigo o versículo 6. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Você consegue crer nisso? Está escrito aqui. Eu creio nisso. Se você crê nisso, então veja o potencial do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Os corvos levavam não só carne, mas levavam pão também. Olha, isso não acontecia só de manhã, acontecia à noite, tinha um horário certo para acontecer isso, porque Deus, ele cuida daqueles que esperam nele. O que se diz em Isaías é que nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Você está esperando no Senhor? Amém. Se você está esperando no Senhor, eu não sei a forma como Ele vai agir, eu não sei como que Ele vai proceder, mas uma coisa eu sei, que você não vai perecer, você não vai morrer. Deus tem água, Deus tem a provisão, Deus, ele tem aquilo que você precisa para se manter de pé íntegro, andando e caminhando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Agora, veja que engraçado o que vai acontecer aqui no versículo de número 7. Conforme havia se passado muitos dias, é o que está escrito
ali no ribeiro, o ribeiro se secou, aonde Elias bebia água. O negócio ali vai ficar estreito. As águas ali acabou. Parece que Elias estava morrendo de sede, tomou toda a água do ribeiro, não é? Porque ele estava ali bebendo a água do ribeiro e de repente acabou-se tudo. Era uma sede que não se cessava. Aí o que diz aqui é que ali secou o ribeiro porque não havia chuva na terra. O negócio agora fica estreito. Elias está ali vivendo naquela situação, não dá para continuar ali. Não tem mais água. Nós sabemos que nós precisamos da água para sobreviver. A água, ela constitui grande parte do nosso organismo, é constituído por água, não é isso? Ela representa o oxigênio que nós precisamos para poder respirar e assim por diante. Então, o que nós vamos ver agora é Elias no estreito. Mas ele está obedecendo? Irmãos, viver no estreito, passar por dificuldade quando você está ouvindo a palavra do Senhor não é um problema, muito pelo contrário. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se está andando no estreito, mas está andando com o Senhor, sempre haverá uma porta aberta, porque está guardando a palavra, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu pus uma porta aberta diante de ti. A porta de escape também está aberta para aqueles que não cedem à tentação, mas para aqueles que olham para o Senhor. Sempre haverá uma saída, como aconteceu no deserto. Jesus ficou com a palavra e o diabo, ele teve que bater em retirada, porque o verdadeiro valor está na palavra de Deus. Nós somos sustentados por ela. E assim, Elias agora, ele se pergunta: para onde eu irei nessa situação? Nós vamos ver agora no versículo de número 8 e no versículo de número 9. Novamente vai vir a palavra do Senhor para Elias. Sempre no momento que o negócio estreitar, a palavra do Senhor, ela vai chegando para nos direcionar, para nos fazer continuar caminhando na direção certa. Precisamos da palavra do Senhor todos os dias, porque está escrito: sem mim nada podeis fazer. É isso aí. Então nós vamos ver no versículo de número 8 e no versículo de número 9, ele, novamente a palavra do Senhor vindo a Elias. Novamente Deus vai orientar a Elias. E parece mais uma vez que o que Deus vai falar com Elias é uma loucura. Olha só o que nós vamos ver aqui, versículo 8 e versículo de número 9. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para onde? Para Serepta, que é de Sidom, e agora você vai habitar ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva para que ela te sustente. Parece uma loucura, não é? Primeiro, Deus diz que vai ordenar os corvos, ele vai. E agora, Deus diz assim: olha, tu vais para Serepta. Serepta é um lugar pagão, é um lugar onde as pessoas não conhecem ao Senhor, numa época de crise e de escassez. Agora pensa comigo, essa mulher é uma mulher viúva. Se ela é viúva nos seus dias, imagine a dificuldade que ela está enfrentando sem um provedor, sem o seu marido do lado. E não bastando, ela tinha um filho. Ela tinha que assumir o compromisso e a responsabilidade com o seu filho, de cuidar dele. Imagina só a situação precária dessa mulher. Deus está dizendo: Elias, tu vai até esse lugar onde está essa viúva, não para ajudar ela, não é o que está escrito. Tu vai lá para ser sustentado por ela. Olha só que coisa louca. E mais uma vez Elias não vai questionar a Deus. Eu fiquei pensando comigo hoje, conversando com a minha esposa sobre o assunto, e eu dizia o seguinte: imagina Elias dizendo assim: Senhor, olha só que situação que o Senhor está me colocando. Ela é constrangedora, porque eu sou um homem, Senhor. E olha só, eu vou ter que ir até essa mulher que é viúva.
que está numa situação triste, e ainda vou ter que me aproveitar, tirar proveito. Senhor, o que essa mulher não vai dizer para mim quando eu chegar lá? Ela vai olhar para mim, quando eu falar para ela, ela vai dizer assim: que tipo de homem é você? Que tipo de homem é você que está vindo até mim buscar sustento? Você é um homem que parece não honrar a realidade de quem você é ou o que você representa. Esse podia ser o quê? O pensamento de Elias, mas não foi. Ele não questionou. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que ele não questionou? Porque momentos antes, aonde ele estava? Ali no ribeiro, no Querite, junto ao Jordão, e ele viu os corvos levando para ele. Imagina que quem tem experiência com o Senhor nunca vai duvidar do que o Senhor está falando. Ele sabe o que Deus está preparando e por isso ele simplesmente confia e segue. Deus disse que ela iria sustentar ele, mas Elias no fundo sabia que algo grande Deus iria realizar na vida daquela mulher. Às vezes, Deus ele quer nos usar, irmão Cláudio. Às vezes Deus quer usar nossas vidas para fazer algo grandioso para o reino de Deus, mas muitas vezes nós negligenciamos, porque esquecemos da palavra do Senhor e olhamos para nós mesmos, fechamos o nosso coração e depois murmuramos dizendo: Senhor, por que o azeite está nessa condição? Por que a farinha, Senhor, está dessa forma? Não entendemos escassez, não entendemos misérias, não entendemos dificuldades. Sabe por quê? Porque não aprendemos a discernir e nem a compreender o significado real da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer usar as nossas vidas não para tirar o que as pessoas têm, mas para poder acrescentar aquilo que elas não têm na sua vida. Deus nunca vai me levar alguém para levar ela à falência. Muito pelo contrário, Deus quer enriquecer as pessoas da sua glória, da sua palavra. E Ele só vai fazer isso através das nossas vidas. Então Elias sabia que no fundo ele não estava ali somente para ser sustentado, mas ele estava ali para poder fazer algo grandioso na vida daquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, eu quero dizer algo aqui e quero que os irmãos não esqueçam o que eu vou dizer aqui nesse exato momento. Esse milagre que vai acontecer aqui, aleluia, Jesus. Glória a Deus. deixa eu tomar um pouco de água, que eu estou igual a Elias com uma sede terrível. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: a realidade e a dimensão desse milagre que vai acontecer aqui. Você já ouviu muitas vezes essa palavra sendo lida, explicada, pregada por alguém. Essa palavra, ela não é para ser lida e ser replicada. Não é para você dizer para as pessoas: olha, faça isso porque vai acontecer isso. Nunca foi esse o intuito da palavra de Deus. Mas qual é o intuito então, irmão Cláudio? Qual é o objetivo dessa palavra e desse milagre? Eu quero que você entenda. Eu não vim aqui dizer que você tem que fazer primeiro para mim, que o azeite vai se multiplicar. Não vim fazer nada disso. Porque se eu viesse fazer isso, eu não estaria fazendo a vontade do Senhor. Eu não estaria aqui confiando na palavra de Deus. Eu estaria aqui fazendo a minha vontade. Mas você precisa entender o significado desse milagre. O que Deus quer que eu e você venhamos pegar agora no ar é o seguinte: que assim como Ele agiu na história dessa mulher, que assim como Ele trouxe esse grande milagre que mudou a história dela, assim Ele pode fazer nas nossas vidas também. É só isso, é só crer, é só confiar. Eu não sei como Ele vai fazer, essa é a questão, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E graças a Deus por isso. Versículo de número 10. Então Elias, prontamente, ele vai obedecer novamente aquilo que Deus pede para ele fazer. Versículo 10. Então ele se levantou e ele foi a Serepta.
E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. E ele ali chamou e lhe disse, traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Então ele chega lá, no lugar onde ele tinha mais uma missão. E ele vê essa mulher, a viúva. Versículo de número 11, ele vai pedir para que ela o sustente, assim como Deus havia dito a ele. Ele não vai mudar absolutamente nada. Veja o versículo de número 11. E indo ela buscar a água, ele a chamou e lhe disse, olha, traze-me agora também um bocado de pão, para que eu traga aqui também para mim um bocado de pão na tua mão. Ele vai pedir isso para ela, certo? Então veja, ele chega até a viúva e agora ele faz aquilo que o Senhor havia dito. O Senhor não disse que ordenou ela para que ela sustentasse o Elias? Veja só o que vai acontecer. No versículo de número 12, nós vamos ver a resposta dela. E parece que a resposta dela contradiz o que Deus disse. Se não, veja comigo. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e para que morramos. Ou seja, primeiro, ela parece não ter com o que sustentar Elias, porque ela não tem nem como sustentar a ela mesma, nem ao seu filho, é o que está escrito aqui. E se Deus a ordenou, por que então que ela disse, vive o Senhor teu Deus? Como quem diz, será que o Senhor teu Deus não sabe a minha situação? Ele não sabe como é que eu me encontro? Como é que Ele te manda? Ele te pede para vir até aqui? Como que você vem pedir a mim? O que eu tenho aqui é para a minha morte, não para a minha vida. O pouco que ela tinha, ela diz claramente aqui, ó, é para a minha morte e a morte do meu filho, é o que está escrito. Mas não era isso que Deus tinha para ela. Irmãos, o pouco de Deus nunca vai representar morte para a nossa vida. O pouco para Deus sempre vai representar muito. Deus sempre fez muito com pouco. É por isso que no momento da dificuldade, não negligencie em obedecer à voz do Senhor. Mas eu tenho tão pouco. Não importa. Obedeça à voz do Senhor, porque o teu pouco pelo Senhor pode se transformar em muito. Louvado seja Deus. Mas enfim, o Senhor não havia ordenado ela. Mas Deus ordenou ela de que forma? Deus simplesmente colocou algo no coração dela. Ainda que ela não o conhecesse, aquilo que foi colocado no coração, mas havia uma predisposição colocada dentro do coração dela, que foi ativada por Deus. Irmãos, muitas vezes Deus fala conosco, colocando um sentido no nosso coração, um desejo, algo que nós não entendemos o porquê. Nós somos chamados a fazer aquilo, mas parece que algo está dizendo faça. E nós podemos negligenciar. Nós podemos dizer eu não vou fazer. Mas quando você sentir isso, lembre-se dessa mulher. E atenda a voz do Senhor. Eu não estou falando da voz de homem. Eu estou falando da voz de Deus, porque Deus, Ele fala. Eu não estou dizendo aqui que Deus mandou falar assim. Eu estou falando que Deus, quando Ele quiser falar com você, Ele vai falar no teu espírito e você vai entender. E mesmo sem compreender nada, sem discernir nada, você vai obedecer e você vai viver o milagre do Senhor. Porque o milagre do Senhor não se explica, ele se vive. Essa mulher nunca iria conseguir explicar o milagre o qual ela viveu, mas ela poderia dizer para todo mundo: eu vivi o milagre de Deus na minha vida. E é assim que vai acontecer também nas nossas vidas também. Versículo de número 3. Ele insiste e diz assim para ela, diante daquela situação: não temas. Veja só, Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti
e para o teu filho. Versículo de número 14. Você vai ver aqui, ó, quando ele fala, faça para mim, e depois você faça para o seu filho, tem tudo a ver com a seguinte ideia, pelo menos esse é o meu pensamento, né? Elias naquele momento era aquele que se apresenta como necessitado diante daquela mulher, e ela vai atender a necessidade de Elias. Elias aqui é representado por um dos pequeninos do Senhor, que vai em nome do Senhor. A palavra de Deus diz que até um copo de água fria, para aqueles que servir a um dos pequeninos do Senhor, ele não ficará sem galardão. Essa mulher simplesmente atendeu sem entender absolutamente nada. Mas quando ela faz para o servo do Senhor que está necessitado, é como se ela estivesse fazendo para quem? Para Deus. Quando nós fazemos para os necessitados, você leva uma marmita, um mantimento, uma muda de roupa. Quando você atende a necessidade de alguém, independentemente se é comida ou não, mas você se importa, você se preocupa, saiba de uma coisa, você está fazendo para Deus. E se você está fazendo para Deus, maior é aquilo que Deus irá fazer na tua vida. E muitas vezes, sabe por que nós não somos abençoados? Porque nós não pensamos assim. Nós pensamos assim, eu só tenho isso. Não, eu prefiro morrer ficando só com isso do que abrir as minhas mãos e ter a oportunidade de ver a graça e o milagre de Deus se manifestando nas nossas vidas. Eu tenho que dizer, eu não tenho esse negócio comigo. A minha esposa me conhece e ela sabe, eu não tenho esse negócio porque eu aprendi a confiar no Senhor. Há muitos anos atrás eu padecia de uma necessidade muito grande mesmo. Minha filha pequenininha, uma grande necessidade, eu pregando a palavra do Senhor, nunca pedi absolutamente nada para ninguém, fazendo com a maior espontaneidade. E aí sabe o que aconteceu? Um amigo meu, sabendo a minha dificuldade, porque eu contei que ele era um irmão de igreja, ele foi até a empresa onde ele trabalha até hoje, chamada Atlas, uma transportadora, e ele fez uma vaquinha lá, e ele trouxe uma quantia para mim, dinheiro, dentro do envelope. A quantia que ele trouxe, naqueles dias e naquele tempo, equivalia a R$350, que era um bom dinheiro. E aí eu olhei para aquela situação e disse assim para ele, assim, da onde você trouxe esse dinheiro? Ele falou, fiz uma vaquinha lá e trouxe para você. Eu falei assim, eu não quero. Pega esse dinheiro e pode devolver para aquelas pessoas, porque você fez isso para mim, porque eu te contei. Eu creio num Deus que pode usar pessoas que não sabem da minha situação. Ele falou, eu sabia que você ia dizer isso. E aí ele pegou o dinheiro e levou. E aí sabe o que aconteceu? Passado uma semana, um rapaz do meu trabalho, mais 2 pessoas da rua, sabe o que foi que eles fizeram? Eles vieram, me chamaram e falaram, vem comigo aqui no banco que eu preciso da tua ajuda. Um me deu uma quantia, o outro falou, olha, eu não te dei nada diante da realidade lá do casamento, tudo, então toma esse valor. Eu sei que juntando os 3 valores dava R$350. E sabe o que Deus mostrou para mim? Que Ele age. E se nós temos fé, Deus Ele age. Mas muitas vezes nós temos medo de dizer isso, sabe por quê? Senhor, eu estou precisando, então eu quero. Não é errado, mas confiar no Senhor também não é errado. Confie no Senhor, porque grande é a obra que o Senhor Ele pode fazer na sua vida. Versículo de número 15, olha só o que está escrito. No versículo 14 o Senhor disse assim, olha, porque se você fizer isso, nunca vai faltar o azeite nem a farinha na sua vida, e você vai poder viver. E diante daquela dificuldade que ela vivia, ela creu, simplesmente ela creu. No versículo de número 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, porque da panela não se acabou a farinha e da botija não se faltou o azeite, conforme a palavra do Senhor que falava sobre o ministério de Elias. Glória a Deus. Pode se colocar de pé no teu lugar. A água está aqui, ó. Quer um bolinho de água? Vou tomar. Deus é lindo, aleluia.
Fio, dá uma sentada aí. Aquela mulher, ela deu ouvido, ela deu crédito, mesmo vivendo na situação que ela estava vivendo. E o que se diz é que, após ela dar crédito àquilo que o Senhor disse que faria, o Senhor fez. O Senhor não mentiu. E aquela mulher viveu. Eu poderia continuar a noite aqui contando a história dela e falando da experiência que ela teve após isso. Mas não é necessário, fica para uma próxima vez. O importante é que você venha entender o seguinte, é que quando Deus fala, a palavra dele se cumpre. Ainda que pareça uma loucura, um absurdo o que Deus está falando. Quando Deus fala, Ele sabe como Ele vai agir. Elias não foi ali, na verdade, para ser sustentado. Ele foi ali para sustentar aquela mulher. Como eu disse aqui no início, é para isso que Deus nos leva. Para a gente ir até as pessoas e transmitir essa graça que pode modificar a vida das pessoas e que vai fazer com que as pessoas venham crer e confiar no Senhor. Eu acredito que a vida dessa mulher foi transformada. É só continuar lendo a história que você vai ver, que ela vai ver que Deus não é só poderoso para aumentar azeite, para multiplicar ali a farinha, mas Ele também ressuscita mortos. É só continuar lendo, ela vai ter essa experiência. Se permita ter essa experiência com o Senhor, porque é isso que Ele quer realizar na minha e na tua vida. Eu quero orar por você, você que está vivendo em um momento difícil por conta da realidade que nós estamos enfrentando no nosso país. Muitas pessoas com muitas dificuldades, muitas causas aí precisando que a mão do Senhor venha aí intervir. Muitos estão aí como necessitados mesmo, dizendo: Senhor, me ajuda, ajuda a minha casa, ajuda a minha família, ajuda o meu irmão, ajuda o meu vizinho, ajuda os meus familiares, aquela pessoa que trabalha comigo, porque existem pessoas necessitadas em todos os lugares. E nós também estamos necessitados. Então nós pedimos: Senhor, nos ajuda para que a gente também possa ajudar outras pessoas. Então a minha oração nessa noite é: Senhor, faça nas nossas vidas para que a gente possa fazer na vida das pessoas também. Que o Senhor possa te abençoar, para que você venha levar essa bênção na vida de outras pessoas também. É para isso que Ele nos convida nessa noite. Fecha os teus olhos, Senhor. Estamos aqui reunidos em Teu nome e queremos Te agradecer por esta graça, por essa misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua bondade, Senhor Deus, pela Tua longanimidade, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua boa vontade, Senhor, pela forma como o Senhor tem nos tratado, como o Senhor tem nos guardado, pela forma como nós temos experimentado a Tua palavra. Meu Deus, nós Te pedimos, Senhor, continue agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós queremos crescer nessa graça, nesse conhecimento. A Tua palavra nos garante, meu Deus, como Davi disse. Ele disse: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Lá no livro dos Hebreus está dizendo, Senhor, que com toda a ousadia nós podemos confiar no Senhor, porque está escrito: eu nunca vos deixarei, eu nunca vos desampararei. Não podemos temer a que o homem possa fazer conosco, porque quem cuida de nós é o Senhor. Sendo assim, abre as portas, escancara os céus, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Que a Tua chuva seródia essa venha, aquela que vem antes do tempo, que ela venha regar a nossa terra. Essa terra é a tua vida, meu irmão. Deixa Deus regar essa terra, você vai se tornar numa árvore frutífera. Chegou o tempo de você beber das águas do Senhor. A água ali no ribeiro do Querite acabou, mas o Senhor Jesus disse: ah, se tu conhecer o dom de Deus e pedir água a mim, Ele disse: eu te darei água viva. O Senhor tem um manancial, uma fonte que não se esgota, que jorra a cada dia. É o momento de você beber, é o momento agora de você tomar posse daquilo que o Senhor tem para realizar. Então somente creia, se esforça, tenha bom ânimo, não se desespere, não se prostre, não faça como Acabe fez. Muito pelo contrário, venha temer o Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. O Senhor tem algo grande para fazer na tua vida, mas o que você pode fazer pelo Senhor talvez seja algo pequeno, mas
Faça, porque é fazendo que você vai ver o agir de Deus na tua vida. Não negligencie a vontade do Senhor. Senhor, abençoa esse lar, essa casa onde habita a tua filha, nossa irmã Priscila, que tem aberto as suas portas para que houvesse esse encontro de igrejas, para que o seu lar e a sua família fosse abençoada. Nós, como igreja, queremos profetizar a bênção do Senhor nesse lugar, que ela possa viver momentos inesquecíveis, memoráveis nesse lugar, que seja um lugar de testemunho, aonde a tua glória venha a ser manifestada, que os vizinhos, os moradores desse bairro, eles venham ver a tua graça inundando esse lugar, que eles venham ser atraídos por essa presença maravilhosa, que o teu Espírito continue agindo na vida do Johnny que não está presente. Eu creio no crescimento abundante dessa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Envergonha o inferno, venha desfazendo as obras do maligno, Senhor Deus, e levanta um povo forte, Senhor. Alcança a vida do Cleverson também, faça uma grande obra, Senhor Deus, retira ele das garras do inimigo, Senhor. As tuas mãos têm poder para poder salvar, Senhor. O salva, o restaura, não deixe que a morte, que o vício roube a vida dele. Nós, como igreja, nós vamos contra esse mal e declaramos, meu Deus, a cura e a libertação chegando, o milagre acontecendo, ó Deus. Toma a causa de cada um dos teus filhos que estão presentes, fortalece, renova, restaura o vigor, as forças, o ânimo. Não perca a fé, nem a motivação, simplesmente creia e avance. E assim eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor Jesus. A Stephanie quer louvar, tá, gente? Glória a Deus. Aleluia. Palavra cheia, né? Como diz, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela é uma flecha certeira e sempre acerta o alvo. E eu tenho certeza que muitos alvos foram alcançados. E que não fique a dúvida de ninguém, né? Que ninguém tenha ficado em dúvida e que todos saibam, né? Que Deus, Ele usa sim quem Ele quer. Ele usa corvos, Ele usa jumentos, Ele usa pessoas. Ele quer usar nós. Ele quer fazer nós de ferramentas. Ferramentas não para destruição, mas para a bênção, para abençoar, para transformar e modificar vidas. É para isso que Deus usa nós, para transformar, para ver a transformação. E assim, a gente, cada dia, ficamos mais alegres, vendo que nós fomos usados pela mão de Deus e que as vidas estão sendo atingidas e que as pessoas estão sendo atraídas pela sua glória e pelo seu amor. Né? Vou passar a oportunidade para a nossa irmãzinha, a futura irmãzinha do coque. Qualquer um pode ficar sem oportunidade, menos ela. Ô, glória, continua assim, Senhor, trabalhando. A igreja com o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vai até aqui. Eu vou lavar o escape aqui. Tá no máximo? O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o eu jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, desce e faz noite de frio, é o mesmo que brada
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquece o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, ele faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquece o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Meu Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper olhos em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Agradeço a oportunidade e as palmas para você. Glória a Deus, né? Vamos sair mais cheio ainda, né? Já estamos transbordando. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida do irmão, né? Foi através da mansidão e da calmaria dele que o poder de Jesus Cristo ele veio me atingir.